A partir de agora eu vou gravar uma série de videoaulas para vocês revisarem o assunto de gases reais. Mas antes disso, nós devemos nos lembrar um pouquinho da equação de estado dos gases perfeitos. Muita gente chama de equação dos gases ideais, daqui PV igual a nRT. Vamos pensar sobre que circunstâncias essa equação é válida, ou sob quais circunstâncias. PV é igual a nRT, P é a pressão, V volume, N é a quantidade de matéria, o número de mols, R é a constante universal dos gases, T temperatura em Kelvin. Você pode expressar essa equação também como pressão vezes volume molar igual a RT, já que volume molar, está aqui, é volume dividido pelo número de mols. Essa equação é interessante porque ela se aplica a qualquer gás. Essa equação não tem nenhum termo que leve em conta a natureza do gás. Então, em princípio, ela poderia ser aplicada igualmente para o gás hélio, que é um gás super simples, formado por moléculas monoatômicas, e por gases mais complexos, como, por exemplo, o propano, desde que a temperatura esteja suficientemente alta e a pressão seja baixa, numa situação tal que as moléculas sejam pontuais, ou em outras palavras, que o volume de uma molécula seja, ou melhor, o volume do conjunto de moléculas seja negligenciável em relação ao volume que o gás ocupa. Então, desde que você tenha volumes grandes, o gás rarefeito, ou seja, baixas pressões, altas temperaturas, o volume do conjunto de moléculas vai ser muito menor do que o volume ocupado pelo gás, ou seja, esse volume do conjunto de moléculas é negligenciável, e numa situação de temperatura tal em que as moléculas não interajam atrativa ou repulsivamente. Enfim, as moléculas vão colidir entre si. Há cálculos que você pode fazer para a temperatura ambiente, uma atmosfera de pressão, em que uma molécula vai colidir aproximadamente 1 bilhão de vezes por segundo, ou seja, a cada nanosegundo a molécula colide com outra, e entre uma colisão e outra as moléculas percorrem mais ou menos 1000 vezes o diâmetro atômico. Então, nessa situação, baixas pressões, temperaturas altas, essa equação pode ser aplicada. Mas essa equação falha para temperaturas baixas e pressões muito altas. Por exemplo, vamos pensar no volume, aqui, pense no volume, volume molar igual a RT sobre P. Digamos que você faça um experimento isobárico, né? Experimento isobárico. Então, nesse experimento você manteve constante a pressão. Equivalente a você ter o gás, por exemplo, confinado num cilindrinho como esse aqui, um cilindro metálico, você imagina, e é vedado por um pistão, e esse pistão é móvel, e esse pistão aqui pode subir ou descer, e esse pistão não permite o escape de moléculas de gás. Você tem uma pressão constante aqui, que seria a pressão atmosférica. Se você aumentar a temperatura, obviamente o volume do gás vai aumentar. Então você poderia imaginar um gráfico, ou prever um gráfico como esse aqui, volume molar em função da temperatura em Kelvin. Então você teria isto aqui. Quer dizer, o volume aumentando com o aumento da temperatura. Isso é fácil de entender numa condição de pressão constante. O problema dessa equação dos gases perfeitos é que ela prevê o volume zero quando a temperatura vai a 0 Kelvin. Então, você faria usando essa equação, você faria uma extrapolação para prever o volume a 0 Kelvin, e esse volume seria zero. Isso não faz muito sentido, seria equivalente às moléculas simplesmente se aniquilarem à medida que a temperatura diminui. E isso não acontece. No mundo real, você sabe que se a temperatura diminui, o gás vai condensar formando o líquido, e depois vai ter o sólido, e tanto o líquido quanto o sólido tem volume detectável, digamos assim. O volume não é desprezível. Então, essa equação dos gases perfeitos falha para condições de temperatura alta, ou melhor, desculpem,
Essa equação falha para condições de temperatura baixa. Ela é válida para temperatura alta. Você poderia pensar agora no experimento em que você varia a pressão. Então, agora no experimento isotérmico, então volume molar igual RT, temperatura constante aqui, né? 1 sobre P, né? Sobre P. Né? Então, experimento isotérmico. Isotérmico, ou seja, T constante. Eu acho que você teria um gráfico como esse aqui. Aqui, gráfico, quem sabe, volume em função do inverso da pressão. Inverso da pressão, né? O volume aumenta com a diminuição da pressão. Então, só para você que não entendeu direito aqui, ó, nesse domínio aqui, opa, vou pegar uma canetinha melhor, me atrapalhei aqui. Nesse domínio aqui você tem baixas pressões, e aqui nesse domínio você tem altas pressões. Então, essa equação dos gases perfeitos prevê que o volume do gás, se você fizer uma extrapolação, o volume do gás vai a zero em pressões infinitamente altas. Então é como se você comprimisse o gás e as moléculas simplesmente se aniquilassem, e isso não acontece. Então a equação dos gases, a equação de estado dos gases perfeitos é interessante, porque se aplica a qualquer gás, desde que a temperatura seja alta e a pressão seja baixa, mas ela falha em baixas temperaturas e em altas pressões. Bom, próxima aula nós vamos ver como corrigir essa equação para levar em conta efeitos como, por exemplo, tamanho das moléculas e interações entre as moléculas, e chegaremos a equações, digamos assim, que explicam melhor o comportamento dos gases em situações de pressões mais altas e temperaturas mais baixas. Então isso nós vamos ver na próxima aula.